Vamos falar sobre saúde? Vamos ao nosso quadro da Uniodonto no programa Piracicaba Agora. E nós temos o prazer de receber aqui a doutora Arielle Vazão, mestre especialista em odontopediatria. Doutora, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Neto. Boa noite, tudo bem? E você? Bem-vinda, doutora. Obrigada. Seja bem-vinda. Vamos falar, então, sobre a saúde, né, dos bebês, das crianças. E você participa conosco, viu? 991411048. Pode mandar sua perguntinha, tirar sua dúvida, ajudando aí justamente a sanar, né, as dúvidas. Por isso o quadro Uniodonto traz sempre especialistas aqui para conversar com você de casa, né? Doutora, para a gente começar, eu ouvi falar, eu queria tirar essa dúvida com você. É verdade que o trabalho do dentista, da dentista, já começa com a mamãe quando ela está grávida, é isso mesmo? Exatamente, a gente faz o acompanhamento do pré-natal para cuidar da saúde bucal dessa gestante. Então a gestante ela tem aí o período que é mais adequado para ela fazer esse acompanhamento, né, com o cirurgião dentista, que é normalmente no segundo trimestre da gestação. Então a gente faz, né, essa parte toda da limpeza, as partes de cirurgias, se puderem ser postergadas, melhor. Nós deixamos para fazer depois, né, que esse bebê nasce. Agora é muito importante isso que você está falando, porque aí tem como programar também, né? Caso tenha alguma intervenção, tem o período que é ideal para ser feito. Isso. Mas a qualidade também é muito importante, né? Muito importante. Durante a gestação, essa gestante ela tende a desenvolver aí um processo inflamatório na gengiva, então a gente faz todo esse acompanhamento da limpeza. Que interessante. Sim. Muito bom. Estamos ao vivo, participe conosco. E aí eu queria saber, depois que nasce, né? Nasceu a criança, qual é o tempo correto de fazer a primeira visita ao dentista? Então, a gente sempre pede aí nos primeiros 6 meses, que é onde normalmente vai estar erupcionando os primeiros dentinhos. Então, tem pais que levam antes, justamente para nós fazermos a avaliação do freio, dos rodetes gengivais, que é onde vai nascer os dentinhos. Sim. Então, tem bebezinhos que com 1 mês, 2 meses já estão lá no consultório, mas a gente sempre fala que a partir do primeiro dentinho já é bom levar na consulta, que eu falo que é a consulta mais importante. Por que é a mais importante? Não necessariamente porque nós vamos avaliar essa criança, claro, mas nós vamos passar todas as recomendações necessárias para esses pais. Perfeito. Então, a gente vai passar sobre cuidados para evitar a cárie, vamos falar de dieta, né? Então, vai englobar, assim, eu falo que é uma conversa de mais ou menos 1 hora que eu tenho ali com os pais. Que ótimo. Onde eu mostro várias imagens, explico tudo certinho, os cuidados com os primeiros dentinhos. Sim. Então, eu falo que é a consulta mais importante. Doutora, e antes de nascer os primeiros dentinhos, né? Estamos falando da amamentação. Tem que se fazer a higiene depois que o bebê amamenta? E como que é feita essa higiene? Antigamente, eles falavam para fazer higienização com a fraldinha, tá? Mas hoje em dia nós não recomendamos, até porque o leite materno, ele é rico em imunoglobulinas, que vai ser essencial para a saúde desse bebê, tá? Então, o leite materno é o alimento mais saudável para essa criança. Então, pode deixar ali na cavidade bucal, não tem problema nenhum, é até bom. Então, a higiene mesmo, ela vai começar com a escovinha a partir do primeiro dentinho. A partir do primeiro dentinho já tem que usar a escova? A partir do primeiro dentinho já usa a escova. Que interessante. Escova com pasta e flúor. É mesmo? E essas marcas que a gente tem para crianças, essa é adequada para usar? Então, o que nós recomendamos é a quantidade de flúor estar adequada. Então, o que é isso? É a pasta ela ter mais de 1.100 ppm flúor. Isso na embalagem eu consigo identificar. Na embalagem, na parte de trás, ali nos componentes do creme dental, vocês já conseguem identificar. Tá? Então, é importante ter esse 1.100 ppm flúor. Certo. E tem uma coisa que é muito bacana, assim, a criança é muito pequenininha, então a mamãe está fazendo a higiene. Quando a criança cresce um pouquinho, doutora, é muito interessante porque ela quer tomar conta, né? Ela quer começar, porque ela está vendo a mãe e o pai fazer, ela quer fazer também. Exatamente. Como é que é feita essa transição para a criança? No consultório também há essa... No consultório os pais relatam muito que eles não deixam os pais escovarem. Tem uma certa idade que eles já querem ter essa autonomia. Só que o que acontece? Eles não conseguem, eles não têm essa destreza manual necessária para realizar uma escovação efetiva. Então, até os 8 anos, nós recomendamos que os pais repassem essas escovações. Até os 8? Até os 8. Ótimo. Então, assim, eu consigo repassar de manhã, consigo repassar à noite, ótimo.
Mas à noite é a principal hora que esses pais vão repassar essa escovação. Antes da criança dormir? Antes de dormir. Perfeito. Então, tomou leite, comeu, higieniza, depois vai para a cama, tá? Por quê? Porque à noite nós não salivamos muito. Perfeito. Então, tanto que nós acordamos de manhã com a boca seca, sim, né? Sim. Então, a saliva, ela ajuda a gente a eliminar esses micro-organismos, essas bactérias. Então, deixa ali essa cavidade um pouco mais limpa. Então, por isso que essa escovação da noite, ela vai ser a mais efetiva, tá? No consultório também, eu acho que é muito importante, né? E é uma coisa que acontece, a gente vai acostumando e vai adaptando a escovação. É muito característico quando você vai ao dentista, tem um pouco mais de formação de placa, a dentista profissional pede, olha, traga sua escova, né? Que a gente vai se adaptando. E aí, quando a gente dá conta, a nossa escovação está totalmente 100% seria aproveitada, está aproveitando 50%, né? Criança é a mesma coisa. Isso é feito também no consultório, porque às vezes o pai e a mãe estão fazendo. Eu sempre peço para os pais levarem a escova para eu dar uma olhada qual escova eles estão comprando. Porque muitos, eles se atentam ali na embalagem, falam assim, essa escova é de 2 a 5 anos. Mas, às vezes, a cabecinha da escova é muito grande para o tamanhinho da boca da criança. Certo. Porque cada criança tem um crescimento diferente. Sim. Então, eu sempre falo, não olhem a idade ali na embalagem. Vocês vão olhar o tamanho da cabecinha da escova para o tamanho da boquinha do seu filho. Então, necessariamente, a criança tem 4 anos, mas tem uma boquinha pequena, compra uma escovinha menorzinha. de 0 a 2 anos, uma escovinha menorzinha que você vai conseguir higienizar com mais facilidade, tá? Perfeito. Estamos ao vivo, você participa conosco, 99141-1048, sua participação é essencial conosco para tirar suas dúvidas. Hoje, doutora Arielle conosco aqui, falando sobre os cuidados, né, com as crianças, né, com a higiene bucal das crianças, tão importante. Você participa tirando sua dúvida ao vivo. Pois não, Mar? Olha, a Maria Fernanda está aqui querendo tirar uma dúvida, doutora. Ela diz o seguinte, boa noite. Os primeiros dentinhos de leite do meu filho já nasceram um pouco tortos. Devo me preocupar ou eles vão acertar com o tempo? Pergunta interessante. Boa noite, então vamos lá. Por isso que eu sempre falo para sempre fazermos o acompanhamento, tá? Lá na frente nós vamos pedir raio-x e acompanhar para ver se esses dentes permanentes vão ter falta de espaço para erupcionar por conta desses de leite já estarem apertadinhos, ou nós vamos acompanhando para ver se eles vão se voltando ali para a posição, tá? Então, tudo é questão de acompanhamento, mas não vamos se preocupar agora, ainda está muito cedo. Fique tranquila, nós vamos resolver. Ótimo. Deixa eu perguntar para você, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, isso, bom, na minha época era quase que comum isso. Dente de leite vai cair, não precisa ter tanta, né, ficar tão em cima, escovar após as refeições, né, vai comer um chocolatinho, não tem problema, tá dormindo, deixa dormir. É dente de leite. Fala um pouquinho sobre isso. Qual que é a real função do dente de leite? Né? A natureza tem um porquê, eu queria que você explicasse, porque ele vai embora, ele vai cair. Ele tem uma importância mesmo? Queria que você falasse para o público, por gentileza. Tem sim, então vamos voltar lá no comecinho, né? O dente de leite, ele é igualzinho o dente permanente. Então, tudo que tem no dente permanente, tem no dente de leite, tá? O que vai mudar é que o dente de leite, a parte de fora, que é essa branquinha que a gente vê na boca, para chegar no nervinho do dente, que é onde nós sentimos dor, né, que vocês vão conhecer como o famoso canal, ele é mais curtinho, então é mais fácil da cárie da criança chegar no canal do que no nosso dente adulto. Então é mais fácil essa criança ter dor. Se desde bebê essa higienização não é feita com frequência... Então, dente de leite pode dar dor, então? Dá dor, dá canal, tudo igual ao nosso, né? Então, a importância do dente de leite, ele vem para manter o espaço, guiar a erupção do dente permanente. Ele vai fazendo o caminho, é isso? Vai fazendo o caminho. Então, se a gente tem aí uma perda precoce desse dente de leite, o dente, né, posterior a esse dente que foi perdido, ele vai caminhando para frente. O próximo vai ser torto. E o próximo permanente, ele às vezes nem desce. Ele não tem espaço para descer. Então, nós precisamos sim cuidar dos dentes de leite para nós termos o espaço necessário para todos os permanentes vierem em boca, tá? Tem crianças que mesmo com todos os dentinhos de leite, são dentinhos bem juntinhos, apertadinhos. Esse que está na foto atrás de você, ó, a gente vê uma diferença, né? Eles estão meio tortos, né? Bom, aparentemente sim, pode ser que não, tá, mas aparentemente está torto. Tem um menorzinho, isso é dente de leite.
aparentemente, né? Isso. E aí, nesse caso, se tiver um dentinho torto de leite, menorzinho, tem que ter um cuidado específico? Isso, aí que nós vamos acompanhar para ver o tanto de espaço que essa criança tem para descer os permanentes, tá? Quando você tem todos os dentinhos de leite bem pertinho, é mais fácil da gente precisar lançar mão dos aparelhos para abrir espaço para descer todos os permanentes. Agora, se a gente tem uma perda precoce, a gente tem mais falta de espaço ainda. O que é perda precoce? Aliás, falando sobre isso, até que idade vai o dente de leite e quando cai o primeiro dentinho para as mães? A criança ela vai começar a trocar os dentinhos de baixo, normalmente são os primeiros, por volta dos 5 anos, 6 anos, tá? Mas isso vai variar de criança para criança. Então, eu recebo no consultório muitas mães preocupadas, falando assim, ai, os dentinhos do meu filho não caiu ainda, dos amiguinhos já caíram, tem alguma coisa errada. Eu falo, não, calma, cada criança é uma criança, não compare o seu filho com o amiguinho. Então, a gente sempre pede o raio-x panorâmico para estar acompanhando se essa criança até tem todos os permanentes. Ele cai porque o de baixo empurra, doutora? Exatamente. O dente permanente embaixo, né, que intraósseo, ele vai subindo conforme ele vai criando raiz, né, conforme a raiz dele vai formando, ele vai subindo e é como se ele fosse comendo a raizinha do dentinho de leite. Entendi. Então, por isso que o dentinho de leite, ele vai cair sem raiz. Só cai o dentinho mesmo. E aí muitos pais falam, nossa, mas o dente de leite tem raiz? Porque cai sem. Aí eu falo, tem. Aí eu explico todo esse processo. Que o permanente vai subindo, vai reabsorver essa raiz. E aí esse dentinho vai cair sem raiz. Entendi. A gente pode puxar o dente, porque eu lembro quando era criança, nossa, eu enrolava para puxar. Pode fazer isso? Eu não recomendo colocar o fio dental, tá? Porque o que acontece? Às vezes tem um pouquinho de raiz e essa raizinha acaba ficando lá dentro. Entendi. Então, eu até falo para as crianças, pode fazer o balança-balança. Isso, mas vai com calma. E deixa o tempo dele, o balança tudo bem, mas não puxa. Mas aí tem uns que falam, ai, meu primo amarrou o fio dental, puxou, meu pai. Ele vai cair, né, doutora? Tudo bem. Vai cair. E há casos que ficam assim com mais idade, com dente de leite? Tem casos que acontece? Tem os casos de retenção prolongada, que é quando o permanente ele vai nascer. Nas crianças menorzinhas é muito comum aqui embaixo. O permanente ele vai nascer atrás do dentinho de leite. Então, nesses casos, nós recomendamos fazer a extração no consultório. Tá? Perfeito. Porque é muito difícil esse dentinho cair sozinho, tá? E aqui atrás, nos dentinhos posteriores, também é muito comum, tá? Em cima, normalmente. Embaixo também tem, mas é menos. O dente permanente, ele nasce aqui na parte de fora da gengiva. E aí o dentinho de leite não cai. Então aí também nós fazemos a extração no consultório. No consultório, né? Perfeito. Estamos ao vivo e você participa conosco, 991411048. Pergunta, pois não, Mar? Na verdade, é um comentário aqui, legal. Doutora, que o seu Fernando está falando. Ele diz, doutora Arielle é show. Que tecnologia e informação, né? Para identificar antes, isso é muito importante. Ele faz um comentário, né? Meus pais sofreram muito e nós um pouco também. Enquanto jovem, tudo é espetacular, mas a prevenção é tudo. Isso. O seu Fernando está gostando muito da sua participação. Ai, obrigada, doutora. seu Fernando. Isso que ele está falando é uma verdade, né? O cuidado precoce com os dentes, como o Neto falou, né? Desde a gestação, isso é um conceito mais recente, né, doutora? E faz toda a diferença na vida dessa pessoa. Faz toda a diferença, exatamente. Por isso que eu até comentei da primeira consulta. Os pais, eles ficam assim, encantados. Eles falam, nossa, eu não sabia de tudo isso. Como é importante, né? E é bom porque a gente consegue orientar desde o começo ali a dieta, né? A higiene. Então, tudo isso... Eles pegando, assim, esse hábito, né? Que eu falo assim, o fio dental, por exemplo. É uma coisa que 90% dos pais não passam fio dental. E é recomendado desde os comecinhos dos dentinhos. Claro que no bebê, nós não vamos conseguir passar esse fio dental certinho, né? Desde o começo, mas eu falo, vai introduzindo. Eu sempre recomendo aquele fio dental de cabinho, que é mais fácil para os pais, né? Que é o fio dental de forquilha. E já ir, assim... habituando essa criança, lógico, no começo ela vai chorar para escovar o dente, ela vai chorar para passar o fio, mas com o tempo ela vai se habituando, né? E vai ficando rotineiro, tanto para ela quanto para os pais.
Então, quando ela tiver todos os dentinhos, que são 20 dentinhos de leite, Sim. nós temos 10 embaixo e 10 em 10 cima. em cima. Ela já vai estar habituada e até vai pedir. Eu tenho pacientes que falam, mamãe, o fio dental. Que legal. Então, que legal. assim, é muito legal, desde novinho, eles estarem já se acostumando com o fio. Agora, isso que você está falando é muito importante, porque eu acho que é um pouco na linha que o telespectador participou. Os adultos não tinham o hábito, adultos da minha idade, 50, 60 anos, os pais não tinham o hábito de ir ao dentista como preventivo. Eles iam tratar, exatamente por isso a gente tem, né, uma grande quantidade de pessoas acima de 70 com a prótese total da boca, porque não cuidaram desde criança, não tinham o hábito, né? Isso mudou bastante, né, doutora? E até no sentido do medo que a criança tinha de ir ao dentista. Eu vivi essa fase enquanto criança, né? Algumas coisas até absurdas. Eu lembro que até meu irmão ou minha irmã, não me lembro quem que era, não vou passar a culpa um para os dois, mas vou te levar no dentista. Me ameaçava para eu ter o comportamento, senão você vai no dentista. Isso mudou completamente, né? Eu acho que serve até de dica para os pais, avós, ter esse entendimento. Quanto antes a criança ir ao dentista, mais habituada ela vai estar com o ambiente, que obviamente deve ser um ambiente mais lúdico também, coisa que há 30 anos atrás a gente não existia, consultório, né? Com essa... Então, fala um pouquinho sobre essa mudança, né? E quanto é importante, quanto antes for, mais hábito bom terá junto, né, ao dentista, né? Realmente, hoje em dia nós temos assim uma alta taxa de procura de pais já levando as crianças desde novinhas, assim, um ano, 2 anos. Aí eu sempre pergunto, né, falo para a secretária perguntar se tem alguma queixa ou é rotina, e muitos é realmente rotina. Então, já estão ouvindo tanto que é importante, né? Que ótimo. Então, já estão levando. Mas realmente, tem muitas crianças nessa faixa de 2 anos que têm muitos dentes com lesões de cárie, canal. Então, é bem complicado ainda. Por mais que esteja, né, tendo maior divulgação, ainda assim, a procura não é tão alta não é o ideal, nós gostaríamos que fosse, né? Perfeito. Mas eu sempre oriento, principalmente ao fio dental. Eu falo assim, a escova, ali onde vai aparecer a lesão de cárie, você vai enxergar, porque onde a escova passa é onde a gente enxerga. Mas onde o fio dental entra, nós não enxergamos. E é geralmente onde fica o acúmulo que vai nascer a cárie. 90% dos pacientes do consultório que tem cárie entra um dente e outro. Olha. Então, essa cárie ela vai começar aqui no meio. Tá. Então, o nosso olho enxerga aqui. Perfeito. Certo? Se essa cárie ela vai progredindo sentido meio do dente, que é onde fica o nervinho do dente, que é o canal, esse dente, ele dá canal. Olha. Facilmente. Quer dizer, já está na metade, mais fácil dela corroer e pegar o canal. Ela começa aqui, e às vezes, para ela abrir o buraquinho aqui em cima, ou para ela ficar com o sombreado, que é onde a gente consegue enxergar ali no clínico, né, mesmo sem o buraquinho, às vezes ela já progrediu muito mais para cá do que para cima. E isso é o canal, então? Exatamente, quando ela chega aqui nesse nervinho do dente. Ai, meu Deus. Por isso e o aí fio a dental criança tem dor. Essencial. Fio dental é essencial. Estamos ao vivo e você participa. A Maria falou que está cheia de perguntas aí, Maria. Vamos aproveitar, a doutora vai ficar com a gente até as 9h30 da noite aqui hoje. Eu estou brincando, mas vamos para as perguntas. Pois não, Maria. Vamos lá para as perguntas. Aqui você também pode mandar. Deixa eu avisar o pessoal que está assistindo pela internet, o Nelson, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube também. A Rosa está fazendo um comentário aqui, doutora. Sua opinião, né, sobre isso, e daí já dá uma orientação a respeito da alimentação das crianças. Ótimo. Ela diz, minha avó dava mamadeira com refrigerante. Ai, meu Deus do céu. E aí, doutor? Vamos lá, a mamadeira é um assunto polêmico no consultório, né? O que eu oriento? Eu sempre pergunto, essa criança mama mamadeira antes de dormir? Ah, mama. Eu pergunto, com o quê? Com fórmula, porque a fórmula ela já tem açúcar. Tá? A fórmula é aqueles preparados, é isso? Isso, a fórmula, aquela latinha de pó que mistura, vamos lá. O açúcar da fórmula normalmente é a maltodextrina. Então, o que eu oriento os pais? Olharem o rótulo, né, dessa fórmula, e quanto mais longe tiver esse componente, quer dizer que menos açúcar essa fórmula vai ter. Melhor será. Melhor, tá? Mas o que eu oriento? Sempre escovar o dente depois da mamadeira, nem que seja na cama, tá?
coloca a pasta na escova, vai lá, escova. Se der para passar o fio com a criança meio dormindo, meio acordada. Mas assim, o quanto mais conseguir higienizar esse dente, melhor, tá? Se conseguir dar essa mamadeira no sofá, em algum outro lugar, para depois tirar a criança, higienizar, melhor. O que não pode é dar a mamadeira, principalmente com achocolatado, né? Que o achocolatado, 90% dele é açúcar. É açúcar, né? Então aí tem que escovar mesmo, tá? Vamos falar sobre anatomia, né? E aí vou dar um relato para a doutora. Imagina eu no seu consultório e falando para você assim, eu não largo minha chupeta de jeito nenhum e quando dá eu vou e enfio ela no açúcar, né? Até pouco tempo atrás era algo comum para aquietar um pouco a criança, você molhava lá a chupeta. Ai, não dá essas ideias aqui não, por favor. Terrível. Isso é terrível, é um hábito que, obviamente, né, sabe, tanto o açúcar como a própria chupeta não são legais, né? Mas fala um pouquinho sobre essa questão da chupeta, né? A criança, ela tem esse hábito até talvez para dar um pouco de tranquilidade para os pais. E aí vem a cobertinha amarrada na chupeta, aí cria todo um ritual, a criança precisa daquele bichinho para dormir. Eu queria entender isso, né? A necessidade da chupeta, né? Por que o pai e a mãe não conseguem passar por esse momento da chupeta sem, de fato, ter a chupeta, pular esse período da chupeta? Como é que é feito isso? É a comodidade, né? Colocou a chupeta, parou de chorar. Mas eu sempre falo, tolera o choro, porque depois para tirar essa chupeta é muito difícil. Então, assim, eu tenho pacientes com 9 anos que estão com chupeta ainda e não conseguem largar a chupeta. A mãe desesperada me ajuda, pelo amor de Deus. E aí por uma questão social, né? Mas a chupeta, ela tem uma questão anatômica que prejudica muito, né, doutora? Abre a mordida, então os dentinhos da frente, eles ficam abertos. Eles não ficam, a gente não morde bonitinho assim, fica um espaço entre a mordida, tá? Então, é principalmente por essa questão. Além da questão emocional também, né? Que aí vai psicológico, entre outras né? coisas. A criança se sente segura com a chupeta, é difícil largar. Por isso tem crianças até com 9 anos. E nessa idade né? é mais difícil, porque né, que nem essa paciente emocional. minha, a mãe, você vai sofrer bullying na escola. Ela falando assim, eu não ligo que eu sofro bullying. Eu não quero largar a chupeta, então é complicado. Você sabe que eu dei aula num projeto social, e tinha uma jovem de 15 anos que em casa ela tinha chupeta. A mãe falou para mim, Neto, ela tem chupeta em casa, e aqui, para não passar vergonha, ela chupava o dedo. Você olhava para ela estava com o dedo na boca, chupando o dedo, e ela tinha os dentes bem levantados, assim, como é que se fala? A mordida aberta. A mordida muito aberta, né? Dificuldade até na fala. Você vê, vai progredindo para isso, né? Uma adolescente. E aí, né? É só com o aparelho mesmo para corrigir. Que até os 3 anos essa mordida ela vai voltar, tá? Agora, dos 3 aos 5, nós temos aí 85% de chance dela voltar sozinha. Mas a partir dos 5 anos, é aparelho. É aparelho. Então, para não ter toda essa complicação de aparelho, pai e mãe, pula a fase da chupeta. Não deixa um pouco mais de paciência, né? Para não causar isso vale também para a escovação, porque eu recebo muitos pais que relatam, meu filho chora para escovar e aí eu não escovo. Olha. Então, assim, eu falo, mas é melhor o seu filho chorar com você escovando, né, cuidando da saúde dele, do que depois ele chorar com dor. Perfeito, doutora. E chorar com dor e ter toda a complicação de estar ali, né? Porque aí você pensa, é um paciente, né, que já não é colaborativo, porque se ele não deixa nem a mãe escovar em casa, como que vai ser essa criança no consultório? Mas eu queria entender uma coisa. Quando você compra uma bola para o seu filho ou para sua filha, você está lá com a sua filha, você chuta a bola, ela chuta e você faz aquela festa, ela não chora para chutar a bola, né? Não é um pouquinho de... Leve a criança para o momento da sua escovação. Faça a criança assistir você. Eu me lembro quando pequeno, quando eu vi meu pai fazendo a barba, a primeira coisa que eu fiz é pegar não o aparelho, mas como é que chama aquilo? Nem sei o nome, se usa mais, porque agora é tudo... aquele pincel. Um pincel. Aquele pincel que antigamente você colocava uma pasta, tinha que mexer, aquele ritual, e passar no rosto. Nossa, eu adorava aquilo. Meu pai ia para o banheiro, já ia atrás dele, que eu queria passar no meu rosto também. Por que para escovar chora, né? Quer dizer, que não assiste, né, a alegria do pai escovando os dentes, a alegria da mãe e as crianças que realmente acompanham querem escovar. Os pais relatam, falam, olha, eu estou escovando, ela chega, mamãe, eu quero. Papai, eu quero, passa o fio. Então,
Isso é muito bom. Participação, pois não, Maria? A Fabiana está fazendo uma pergunta aqui também, doutora. Queria perguntar para a dentista se a mamadeira pode estragar os dentes da criança. A mamadeira é a mesma coisa que a chupeta, tá? É um bico artificial. Se tem falado, bicos ortodônticos, mas tudo isso prejudica, tá? Então, é a mesma coisa. Se essa criança ela vai passar muitas horas com essa mamadeira na boca, é a mesma coisa que passar com a chupeta. Sim. A questão problemas com a gengiva, né? Porque eu vejo que como a gente tem pois não, Maria. É assim, doutora? Isso, essa mordida aberta, exatamente. Essa mordida aberta, né? Então, e essa garota de 15 anos, ela tinha, assim, essa formação, gera os dentes definitivos, né? E aí, imagina a complicação que deu. Doutora, a questão da gengiva, né? É um momento muito delicado na troca, porque a gente, enquanto adulto, depende da sua escovação, você pode fazer com que a gengiva ela se retraia, né? A criança, nessa troca de dente de leite para dente permanente, ela pode ocasionar um problema mais grave por conta da gengiva que está meio aberta? Pode ter gengivite, por exemplo? Gengivite, sim, tá? Que é a falta do fio dental, uma escovação deficiente. Então, da mesma forma que nós temos gengivite, as crianças também terão. Também pode ter. Então, eu sempre oriento a mãe. Quando eu vejo que a gengivinha deles está inflamadinha, geralmente eu dou uma pasta de dente, né? Para ajudar. E recomendo quanto ao fio dental. Como que você tem que passar o fio dental, tá? Tudo certinho. Quantas vezes ao dia. E vai sangrar mesmo. Então, se está inflamada, você descer o fio dental, vai sangrar. Mas fiquem tranquilos que com o passar dos dias vai cessar o sangramento e essa gengiva ela não vai ficar mais inflamada. Ela já vai voltar ao normal. Perfeito. Tá? E agora para os pais, né, caso passaram por esse momento, né, da questão dos dentes estarem com algum problema, tem que usar o aparelho, né? Hoje a gente tem uma variedade muito grande de aparelhos, né, doutora? E aí vai de acordo com a necessidade ou a gente tem aparelhos mais simples para a criança? Como é que funciona isso? E quanto tempo uma criança geralmente tem que usar aparelho? Isso, vai de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, nós vemos na consulta o que é interposição de língua, é mordida aberta, é falta de espaço, tá? Dentre outras coisas. Aí nós avaliamos a necessidade desse aparelho e qual aparelho que é o mais indicado. Então, nós temos aparelhos móveis, aparelhos fixos, tá? Então, aí vai depender do que essa criança tem. A necessidade para sanar aquilo. Se ela é uma criança colaboradora, porque se é um paciente que não é colaborador, que não vai usar o aparelho móvel, tem que ser mais indicado o fixo, tá? E esse fixo não é o bracket, tá? Que é os quadradinhos colados no dente. Esse daí é só para dentição permanente completa, tá? Esse fixo é um aparelho que vai no céu da boca, tá? Que ele é fixo nos dentes aqui atrás, ele é bandado. Então, aí nós usamos esse aparelho no arco superior e no inferior, normalmente, nós usamos o móvel mesmo. E a criança tem bruxismo também, doutora? Tem bruxismo. Olha. Tem bruxismo. Mas, assim, muito novinhos, a gente não intervém, tá? Seria a gente espera placa, começar né? a trocar para colocar a plaquinha e avaliar o porquê desse bruxismo, né? Porque o bruxismo, ele é multifatorial. Então, nós, dentistas, nós não tratamos do bruxismo. Entendi. Tá? Nós minimizamos os danos do bruxismo. Perfeito. Porque ele pode ser desde... A causa é sempre... A causa é emocional, então faz acompanhamento com um psicólogo, nós indicamos mudar a higiene, mudar hábitos durante o dia, tá? Então, para a gente tentar descobrir, passa com o otorrino para ver a questão de adenoide, de respiração. Sim. Então, é tudo uma busca multidisciplinar do porquê aí, profissionais tem esse bruxismo, exatamente. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito esclarecedor, né? Espero poder ter ajudado muitas mamães. Sim, com certeza, com certeza. Em breve conosco novamente aqui, falando, né, sobre os cuidados, que isso é muito importante, né? Muito obrigada. Obrigado, viu? Você acompanhou o quadro da nossa querida Uniodonto no programa Piracicaba Agora.